Muito bom dia, amada, maravilhosa, ungida, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Minha amiga, nosso best hoje, novamente, impreterivelmente, com toda a autoridade que vem de Deus, veio para atacar mais pedradas em nossa cabeça e confrontar o nosso coração com a palavra. A Bíblia vai dizer que a palavra é como uma espada afiada, uma palavra é mole, uma espada de 2 gumes, ou seja, corta dos 2 lados, corta para quem está falando e corta para quem está ouvindo, né, e ela é apta para discernir os pensamentos e até as intenções do nosso coração. Amiga, o áudio que eu vou te mandar hoje é sobre um coração que se esfriou, né, o meu coração esfriou. E aí talvez você tenha colocado para ouvir só para não perder aqui a sequência do raciocínio, mas eu preciso te dizer que foi um confronto daqueles, sabe, um confronto daqueles quando a palavra entra no coração, assim, e vai rasgando tudo. O texto de hoje é Romanos 12:11, mas a gente precisa lembrar do Romanos 12:10, né, que vai dizer: "Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra". Então, depois dele dizer que você tem que amar com amor fraternal, que você tem que honrar os outros, vem o versículo 11 e diz assim: "No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor". E aí eu fiquei pensando, a palavra remissos aqui é uma palavra que significa preguiça. E eu fiquei pensando, por que que o apóstolo Paulo, depois de falar de honrar os irmãos, ele vem falar de zelo e não ser preguiçosos no zelo, ter um espírito fervoroso para servir ao Senhor. E aí eu me lembrei que para amar como família exige esforço, né, então é o apóstolo Paulo dizendo: honrar os outros não acontece naturalmente, porque a nossa tendência é buscar a nossa própria honra, e servir, exige sacrifício. E aí ele vai dizer: "No zelo, não sejam negligentes". Amiga, você tem que lembrar, né, junto comigo, que o contexto que a gente está é o contexto de Romanos 12:1, que é apresentar o vosso corpo a Deus como um sacrifício vivo. Lembra que nós falamos, né, na nossa realidade, não são mais sacrifícios mortos, são sacrifícios vivos. É a nossa vida que é entregue ao Senhor. E aí ele vai dizer: "No zelo, não sejais remissos". A palavra zelo aqui que ele usa do grego significa diligência, empenho, dedicação, prontidão para fazer. Em contrapartida, a palavra remisso significa preguiçosos, negligentes, acomodados. Então a ideia não é só não sejam preguiçosos, é não sejam negligentes na dedicação que Deus espera de você. E aí você já sabe que é aqui que o negócio vai começar a apertar, porque todas nós fazemos coisas para o Senhor. Muitas de nós fazemos coisas para a igreja do Senhor e para a igreja local na qual nós pertencemos e servimos. E o apóstolo Paulo vai dizer: não faz com preguiça, não faz com negligência, não sejam negligentes na dedicação. Observa que ele não está falando na negligência no que você faz, ele está falando na dedicação com o que você faz. O apóstolo Paulo não está falando de alguém, amiga, fisicamente cansada ou emocionalmente esgotada. Essa exortação é para acomodação espiritual, para um cristão, para uma cristã que deixa de se dedicar ao Senhor eh, com a intensidade que ele merece, né. Essa dedicação é sobre amar sem hipocrisia, como ele falou no versículo 9, é sobre honrar os irmãos, como ele falou no versículo 10, é sobre os dons que nós usamos para servir a igreja, o que ensina que esmere sem fazê-lo, o que exerce misericórdia que faça com dedicação, é esse mesmo contexto. E a minha pergunta para você, amiga, é: será que você está deixando de amar porque você foi ferida? Será que você está deixando de honrar porque você não foi reconhecida? Será que você está deixando de servir porque você está esperando que alguém faça primeiro? O apóstolo Paulo está dizendo: "Ah, não se acomodem, não deixem o zelo esfriar". Observa que quando ele fala desse zelo, e ele vai dizer sede fervorosos no espírito, e observa que esse espírito é o espírito com letra minúscula. Então ele não está falando sobre o Espírito Santo, sobre o fervor do Espírito Santo em nós. Ele está falando do nosso espírito. Então, o espírito do homem, esse ímpeto, essa, vamos dizer, essa essência que nós temos enquanto indivíduos. A palavra que ele usa aqui no grego para fervor é ferver. Essa é a palavra. Era usada quando a água, é uma palavra usada para designar quando a água entra em ebulição. E o apóstolo Paulo está criando um contraste aqui, eu fiquei viajando nisso, amiga. Ele está criando um contraste muito poderoso, assim, entre a negligência e o fervor. Ele está dizendo, enquanto um faz as coisas de qualquer forma, mesmo que cumpra as agendas, que cumpra os horários, é, é aquela pessoa que vai para o culto de ceia sem lembrar que é ceia. E lembra quando chegou lá. É alguém que vai servir no ministério, mas que não passou ali umas boas horas de joelhos dobrados,
orando sobre aquilo que vai cantar, orando sobre as pessoas que vão receber aquilo, sobre as pessoas que serão alcançadas, que estarão naquele ambiente. É dessa negligência que Paulo está falando. Ele está falando ao contrário, tem que ter fervor, você tem que estar fervendo por dentro, em intensidade. Ele não está descrevendo uma emoção intensa ou um entusiasmo passageiro. Essa é uma imagem de dedicação viva, constante, aquecida. É o oposto da negligência, amiga, pensa comigo nisso. O oposto da negligência não é o ativismo, não é fazer mais. É um coração que continua ardendo no serviço ao Senhor. Não é a frequência, nem a quantidade de coisas. Pelo contrário, nós não estamos falando aqui do ativismo gospel, do ativismo, não vou nem dizer cristão, do ativismo gospel, do ativismo da religião. Nós estamos falando de fazer toda e qualquer coisa no serviço ao Senhor com o coração ardendo. E isso é fruto de relacionamento com Ele. E depois, o finalzinho do versículo, né, observa que ele. Amiga, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Porque é totalmente possível a gente continuar fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez, só que sem fervor. É muito fácil a gente continuar frequentando a igreja, só que sem fervor. Continuar levantando as mãos no culto, só que sem fervor, porque aquele é o protocolo, aquele é o comportamento esperado dentro do contexto da igreja. A gente pode continuar servindo no ministério, na diaconia, fazendo coisas na escola dominical, na escola bíblica, no, no serviço de assistência aos santos, na música. Hoje nós somos uma igreja do nosso tempo, né, nas mídias e na cobertura do streaming, na fotografia, e no story maker e o caramba. Nós podemos continuar servindo, só que sem fervor. A gente pode continuar ajudando, só que sem fervor. A gente pode continuar frequentando, só que sem fervor. Porque a gente está indo lá porque somos responsáveis. Porque nos comprometemos com aquele ministério, dissemos que iríamos estar lá e estamos. Cumprindo a nossa escala, cumprindo a nossa agenda. Eu quero, amiga, que você pense. É muito comum nas igrejas de hoje a gente ouvir, por exemplo, o termo voluntário. No reino do Senhor não existem voluntários. A Bíblia vai dizer que aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás. Eu não estou dizendo com isso que não vai ser difícil, que não vai ter pressão, que o nosso adversário não vai guerrear contra a gente. O que eu estou dizendo é que o voluntariado, você pode ser voluntário hoje e amanhã deixar de ser. O chamado de Cristo é vocacional. Você vai lembrar do episódio, amiga, que nós falamos sobre dons. Não existe crente sem dom, não existe cristã sem dom. Então, se você tem um dom, você precisa transformar esse dom em serviço. E isso não é voluntário. Isso é uma resposta ao que Cristo fez. Nunca caia no erro de achar que o serviço que se faz à igreja é a igreja local. O serviço que se faz é o serviço que se faz a Cristo e ao reino. E o final do versículo 11, amiga, vai dizer assim, ó, servindo ao Senhor. A palavra que ele usa aqui no grego é servir como escravo. É, de fato, pertencer ao Senhor. A gente usa muito a palavra Senhor e eu acredito que de tanto a gente usar essa palavra, a gente perde, a gente fica com uma diluição desse significado. Eu comecei falando que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Nós usamos a palavra comprado, nós fomos compradas com sangue. Não fomos compradas com moedas, nós fomos compradas com sangue. Ele não é só o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Paulo não diz apenas que nós fazemos algumas tarefas para Deus. Ele lembra que Cristo é o nosso Senhor, que a nossa vida pertence a Ele, que essa conexão tem um contexto, né? E o contexto é o serviço ao Senhor. Então, minha amiga, não esquece que é para no zelo, ou seja, no zelo do que se faz ao Senhor, que a gente não seja preguiçosa. E a gente não vai ser preguiçosa por causa desse fervor no nosso âmago, no nosso espírito, na nossa essência. E o motivo pelo qual nós estamos fervendo no nosso espírito enquanto fazemos coisas com zelo e não somos preguiçosas é porque nós estamos servindo ao Senhor. Nosso serviço não é a nenhuma outra figura, nenhuma outra entidade, nenhuma outra instituição, senão ao Senhor. Compartilha esse áudio com uma amiga que precisa ter o seu coração aquecido e ferver pelo Senhor. Se inscreve nesse podcast, porque você ajuda o Spotify a entregar para mais pessoas. Se você puder avaliar com 5 estrelas, você também nos ajuda. Ore por esse ministério, ore por mim. Eu preciso continuar fazendo as coisas para o Senhor. Sem ser preguiçosa e com todo zelo, e com toda dedicação, e com todo fervor no espírito. Me ajude em oração, eu preciso da sua oração. Não te esquece, minha amiga, que nele, em Cristo, nós vivemos, nos movemos e existimos. Beijinho e até amanhã.